Olá, engenheiro Felipe Coutinho, boa tarde. Tudo bem, Está nos pessoal? escutando? Ouvindo Tudo bem? bem? Tudo bem. Ótimo. Deixa eu ativar aqui a câmera aqui. Seja bem-vindo aos nossos seminários acadêmicos. Temos a presença também Obrigado. aqui do nosso colega e amigo, o engenheiro João Paulo, que também é da Petrobras, né? Legal. Vai acompanhar também a discussão. Nós convidamos alguns engenheiros da Eletrobras também, que fez o Ícaro Chaves, que fez a última palestra, e o engenheiro Rangel Sonaglio da Transpetro, que fez a primeira palestra do nosso ciclo, né? Então, provavelmente eles vão participar aqui, tá? Tá ótimo. Felipe, o esquema aqui do Conferência Web é que ele permite você ser apresentador, né? Eu acabei de colocar você como um apresentador, e aí ali embaixo, na parte central, onde tem o microfone, a câmera, aqueles símbolos azuis ali, tem um símbolo para compartilhar sua tela. Então você abre a apresentação, deixa ela no formato apresentação, né? E aí seleciona através daquele botão ali. Não, tá legal. Vamos ver. Enquanto você vai abrindo, ó, parece que já funcionou. Eu quero dar uma... eu tô vendo, todo mundo tá vendo a apresentação aí, pessoal? Sim. Tá todo mundo vendo, ótimo. Então, dar as boas-vindas aí a todos os alunos, colegas, né? Nós temos muitos técnicos educacionais da Unir que também assistem aqui, né? Pessoal fora da comunidade acadêmica. Eu queria lembrar, pessoal, quem quiser o certificado de participação, por favor, coloque o nome no bate-papo com o número de matrícula. Depois, no final da palestra, eu salvo. E quem quiser o certificado, entre em contato por e-mail que nós emitimos o certificado, tá? Então, era isso. Eu gostaria novamente aí de agradecer o engenheiro Felipe Coutinho, já deixar nosso convite para vir pessoalmente aqui em Foz do Iguaçu, conhecer o Lila, conhecer Itaipu, fazer uma visita a Porto Iguaçu, na Cidade Leste, né? Conhecer a cozinha ali, comer um bom churrasco. E a palavra é sua. Eu vou desligar minha câmera, tá? Se você também quiser desligar a sua para melhorar a conexão, fica à vontade. Tá legal, vou desligar aqui. E aí, a dinâmica da palestra é o seguinte, pessoal. O engenheiro Felipe ele vai fazer aqui a apresentação, imagino, 40, 50 minutos. Aí, depois da apresentação, nós abriremos para perguntas, tá? Então, por enquanto, guardem as perguntas aí com vocês. Obrigado a todos e... engenheiro Felipe, por favor, a palavra é sua. Primeiro, professor, eu queria agradecer o convite e feliz em poder estar aqui com vocês. Sem falar, eu dei esse título aqui, né? Mentiras, mitos e falácias sobre a Petrobras. É que, bom, a Petrobras sempre foi, assim, disputada, né? Quer dizer, a existência desde da criação da Petrobras, ela sempre, vamos dizer assim, teve os seus inimigos, né? Vamos dizer assim, os mesmos inimigos que são os inimigos do desenvolvimento nacional. Então, a própria história da Petrobras é uma história incrível, assim, a maior conquista que o Brasil já teve, né, nessa modernidade, nessa contemporaneidade, né, a criação da Petrobras veio de uma campanha popular, uma campanha que uniu o Brasil, quer dizer, amplos segmentos políticos se colocaram do lado da crença e da motivação de se criar uma empresa estatal e um monopólio estatal do petróleo, quer dizer, antes mesmo de se conhecer as jazidas de petróleo no Brasil, né? Acreditando que haveria essa riqueza aqui, acreditando no nosso potencial de desenvolver essa riqueza, agregar valor a ela, abastecer o nosso mercado e promover o desenvolvimento a partir de um recurso brasileiro, né? Então, a partir da campanha do petróleo se criou a Petrobras e o Getúlio Vargas liderou esse processo e houve tentativa, inclusive, de tirá-lo da presidência, né, colocando justamente como uma questão central a criação da Petrobras. Os meios de comunicação da época diziam: se Getúlio, se você desistir da Petrobras, nós paramos de te atacar, paramos de denunciar que o seu governo é um mar de corrupção, paramos de usar todo esse tipo de falácia que se usava na época contra
o líder brasileiro, o presidente Getúlio Vargas. Mas o Getúlio Vargas deu a própria vida, mas não cedeu à criação da Petrobras. Então, a história da Petrobras está cheia de ataques mentirosos, de mitos e falácias. Mais recentemente, isso se agravou. O que eu vou tratar aqui é um conteúdo que tem mais a ver com os últimos anos, quer dizer, a partir de 2015, basicamente, né? A partir de 2015. Então, aqui nós temos aqui essas revistas, que são publicações que estão disponíveis na internet, o conteúdo, também estão disponíveis na Amazon, para quem quiser comprar numa edição, seja em papel, seja no Kindle, né? E a gente tem essas 8 revistas, né? O mito da Petrobras quebrada, a importância do refino, transporte e distribuição do petróleo para o Brasil, para a Petrobras, a avaliação dos maus investimentos, entre aspas, e da corrupção na formação de dívida da Petrobras. A Petrobras é a maior vítima de fake news, quer dizer, da história do Brasil, aqui uma relação de mentiras que tem sido contada desde 2015 para cá. A falácia da privatização para redução da dívida, né, que é um argumento enganoso. A proposta para mudança da política de preços, em especial para o caso do diesel, mas pode ser aplicada a outros combustíveis. O Brasil, o ciclo extrativo do petróleo, né? Mais uma nova colônia em pleno século XXI, trazendo evidências desse processo do tipo colonial que o Brasil entrou desde o desenvolvimento do pré-sal. E a 8ª revista é a Nova Transportadora do Sudeste, que é uma subsidiária integral da Petrobras, que foi privatizada, falando de como ela foi privatizada, a privatização lesiva e a necessidade da reestatização. Eu não vou falar aqui das 8 revistas, porque é um conteúdo muito amplo, eu precisaria de muito tempo. Eu escolhi aqui 3 revistas para poder tratar aqui com vocês, né? Então, eu vou começar pelo mito da Petrobras quebrada. Eu acho que isso foi o mito fundador de toda essa narrativa que foi sendo criada, né? A partir dos episódios, da revelação dos episódios de corrupção, e como eles foram revelados, e como eles foram opinião pública, né? Se criou um mito de que a corrupção e o endividamento teria quebrado a Petrobras, teria levado a Petrobras próxima à falência, a Petrobras precisaria de recursos do Estado, da União, e tudo isso levaria a uma necessidade inexorável de privatização dos seus ativos, né? Isso tudo é falso e a gente vai demonstrar aqui por quê, né? Então, o mito da Petrobras quebrada. Então, a dívida bruta da Petrobras, ela está aqui nessa tabela, então, de 2009 a 2016, que é esse período crítico em que esse mito foi sendo propalado, né? Ela subiu de 57 bilhões de dólares em 2009 para um máximo de 136 em 2014 e foi reduzido a 118 em 2016, né? Aqui esse aumento da dívida ele coincide com o desenvolvimento do pré-sal. Entre 2009 e 2014, a gente vai ver mais à frente, a Petrobras investiu 300 bilhões de dólares, uma média anual de 50 bi de dólares em termos atualizados. Tá? Esse maior investimento histórico da Petrobras para desenvolver as reservas do pré-sal, que justamente tem um volume significativo, é o maior volume de reservas descoberto no século XXI e nas últimas décadas, né? Então, é um esforço de investimento que foi feito com recursos de terceiro e com recursos próprios. A gente vai mostrar aqui quanto foi proporcionalmente de cada um. Então, aqui é o crescimento da dívida, tá? E a justificativa porque ele cresceu. Aqui uma tabelinha de 2012 a 2016, a receita bruta e a dívida bruta, e uma relação entre a receita e a dívida. Então, você tinha uma receita bruta anual de 353 bilhões para uma dívida bruta de 196, agora aqui a gente está falando em bilhões de reais. Então, a gente vinha de uma relação receita-dívida de 1,8. Essa relação foi caindo, ou seja, o aumento da dívida foi se tornando maior, né, em relação à receita até 2015, e 2016 reverteu um pouco aqui esse processo. Então, aqui sempre em reais, né? Agora, é o seguinte, durante todo esse processo em que se acusou a Petrobras de estar quebrada, quando você acusa uma empresa de estar quebrada, você tem que demonstrar por que você está fazendo isso. Você tem que olhar no balanço, e a partir dos dados do balanço, você dizer que ela está quebrada, ou que está quase quebrada, que está precisando de recurso do Caixa da União, etc., com base em quê? Né? Então, normalmente uma empresa quebrada, ela tem uma dificuldade de gerar caixa. O que é gerar caixa? Gerar caixa é o recurso que você ofere, o resultado econômico da atividade empresarial, da atividade produtiva, descontado todos os seus custos. Então, qual é a geração operacional de caixa? O que uma empresa faz com a geração operacional de caixa? Ela pode decidir fazer investimentos, ela pode decidir pagar dividendos, ela pode decidir
pagar impostos, pode amortizar a dívida. Aí são as decisões administrativas. Mas a geração operacional de caixa é o seguinte: tudo que você recebeu, descontado de tudo que você precisou gastar para você ter esse resultado operacional. Quer dizer, é o resultado, assim, da atividade produtiva de uma indústria. Então, no caso da Petrobras, a geração operacional de caixa sempre teve acima de 25 bilhões de dólares, durante todo esse período que ela foi acusada de ter quebrado, ou foi, assim, lesada através dos atos de corrupção, que ela foi vítima, né? Então, nem a corrupção, nem o endividamento, nem os investimentos altíssimos, né? Nem a elevação da dívida e o aumento do custo da dívida, isso afetou a integridade empresarial da Petrobras. Então, a geração operacional de caixa sempre teve acima de 25 bilhões de dólares de uma forma estável. Então, nenhuma empresa que está quebrada não tem esse tipo de desempenho. Coisa, saldo em caixa. Saldo em caixa é aquele recurso que você tem guardado, você tem em caixa, aplicado, justamente para fazer frente a alguma eventualidade, alguma necessidade. Uma empresa quebrada, ela não tem altos volumes de recursos em caixa. Pelo contrário, ela já usou esses recursos para tentar administrar a sua situação, assim, financeira, né? No caso da Petrobras, que foi acusada de quebrada, ela tinha em caixa, durante esse período de 12 a 16, entre 13 bilhões e meio de dólares a 25 bilhões de dólares em caixa. Em 2015, quando a Petrobras estava sendo acusada de ter falido, ela tinha 25 bilhões de dólares em caixa. Como alguém pode acusar uma empresa de estar falida com 25 bilhões de dólares em caixa? Para você ter uma ideia dos pares da Petrobras, uma outra grande empresa privada de petróleo, que é a Exxon, ela manteve durante esse mesmo período, que a Petrobras teve entre 13,5 e 25 bilhões de dólares em caixa, a Exxon manteve apenas entre 3,65, 3,5 e quase 10 bilhões de dólares em caixa. Então, no ano de 2015, a gente tinha 25 bilhões de dólares em caixa na Petrobras e a Exxon 3,7 bilhões. E a Petrobras que era acusada de estar quebrada, não a Exxon. Tá? Então, realmente, isso é um absurdo. Então, nesse período também, quer dizer, você tem um índice que é o índice de liquidez corrente. Não sei se todo mundo aqui está acostumado com esses números, com esses indicadores, nem eu estava, antes de começar a exercer esse papel de liderança na Associação dos Engenheiros da Petrobras, mas eu aprendi. Então, o índice de liquidez corrente, por exemplo, é um indicador que mede a capacidade da empresa de arcar com dívidas de curto prazo, tanto a amortização do principal quanto o pagamento de juros. A Petrobras, durante todo esse período em que ela foi acusada de estar falida, ela manteve mais de 1,5 índice de liquidez corrente. Isso significa o quê? Para cada uma unidade monetária que ela tinha que arcar no curto prazo para amortizar a dívida ou pagar juros da dívida, ela tinha em caixa 1,5 bilhões. 1,5 unidades monetárias para 1. Então, ela sempre teve mais de 50% além, né, 50% a mais do que aqueles recursos que ela precisaria para arcar com os seus compromissos de curto prazo em caixa. Isso aqui eu não estou falando nem da geração operacional de caixa, que também pode contribuir para você ter os recursos necessários nesse período, para você pagar os seus, assim, seus compromissos, né, financeiros. Né? A Petrobras tinha em caixa, vez e meia, mínimo, vezes mais, em relação aos compromissos de curto e médio prazo. Então, isso também é um outro indicador que mostra como é falso esse argumento de que a Petrobras estava quebrada. Aqui você tem, em cima desse argumento, né, que a Petrobras estava quebrada, que ela tinha sido vítima da corrupção, que a corrupção tinha acabado com a capacidade da Petrobras de gerar riqueza, todas mentiras, né, que a gente está aqui vendo e demonstrando. A partir disso, se construiu uma necessidade falsa, uma necessidade de redução muito rápida da dívida. Então, passou a se arbitrar metas de redução da dívida elevadíssimas. Por que passaram a fazer isso? Passaram a colocar esse indicador aqui, que é a dívida líquida sobre o EBITDA. EBITDA é muito parecido com a geração de caixa, tá? O EBITDA ajustado basicamente geração de caixa da empresa. Então, do quarto trimestre de 2015 até o quarto de 2016, se reduziu esse indicador de 5,11 para 3,5. Uma velocidade abrupta, exagerada e sem nenhum tipo de justificativo. Né? A dívida poderia ser administrada e reduzida, mas não necessariamente nessa velocidade. Por que colocaram essa velocidade como meta? Meta de topo da empresa, a administração da Petrobras colocou. A decisão de acelerar a redução do endividamento visou justificar o quê? Visou justificar a privatização dos ativos,
visou justificar a redução dos investimentos, a gente vai ver aqui todos esses números, tanto da privatização quanto da redução dos investimentos, visou acabar com a política de conteúdo nacional, visou justificar, né, a prática de preços desnecessariamente altos nos combustíveis da Petrobras, com a política de preços paritários aos de importação. Essa daqui é uma política de preços inédita que passou a ser adotada pela Petrobras a partir de outubro de 2016, como se todo combustível brasileiro precisasse ser importado. Petróleo, os derivados. Você estabelece preços como se aquele combustível tivesse sido importado, tendo que a totalidade, ou a maior parte dele, ia ser produzido ou foi produzido pela Petrobras, no caso do petróleo, contra os seus derivados, de gasolina principalmente. A gente vê o histórico da Petrobras em bilhões de dólares de 2020, 1965 até 2020. O que isso mostra para a gente? Mostra que no período de 65 a 20, quer dizer, todo esse período histórico aqui bem amplo, o investimento médio da Petrobras por ano foi de 20 bilhões de dólares. Esses dólares aqui estão atualizados para 2020, tá? São reajustados pela inflação, para a gente poder comparar. Bilhões de dólares médios anuais de 75 a 2020. Entre 2009 e 2014 foram quase 50 bilhões de dólares. Esse período aqui, a gente está vendo aqui dos maiores investimentos da história da Petrobras. Esse investimento foi feito para quê? Desenvolver o pré-sal, maior reserva descoberta no século XXI, uma das maiores das últimas décadas, né, do mundo. Também para investir em refinarias, né, tanto ampliação do parque de refino existente como novas refinarias. Em 2020, para você ter uma ideia, e é o que basicamente continuou em 21 e está continuando agora em 22, isso caiu para 8 bilhões de dólares. Então, menos da metade da média histórica e 5 vezes menos aí, mais que 6 vezes menos do que o médio do período aí da concentração de investimentos de 9 a 14. Então, essa redução de investimentos, na verdade, faz com que os resultados atuais da Petrobras sejam não recorrentes, né? Aqui é só uma observação, quer dizer, quando você coloca um investimento tão baixo numa empresa que tem produção tão alta, isso significa que a produção da Petrobras não vai ser sustentada no futuro, né? A tendência é o que você produz hoje veio do que você investiu ontem. E o tempo de maturação dos investimentos em petróleo são muito longos, quer dizer, 6, 8, 10 anos para você conseguir fazer com que aquele investimento que você fez, ele passe a gerar resultados de forma robusta. Então, o resultado que a Petrobras tem hoje é dos investimentos de 8 anos atrás, por exemplo. Né? E os resultados do futuro que ela vai ter, esse baixíssimo investimento atual, vai vir daqui também uma coisa da ordem de 6, 8, até antes, por causa das privatizações. Mas em termos de investimento, demoraria um pouquinho mais. Mas não é só isso que está sendo feito para destruir a Petrobras. Não é só a redução do investimento. É principalmente também as privatizações, né? Então aqui a gente vê um gráfico aqui, então você tem no eixo da esquerda o EBITDA ajustado, que é a geração de caixa, aí está em milhões de dólares de 2018, então você tem aí alguma coisa de mais de 40 bilhões de dólares, até quase 30 bilhões de dólares nesse período, né? Entre 30 e 40, 44 bilhões de dólares. Durante todo esse período, uma alta geração de caixa, né? Um elevadíssimo EBITDA ajustado. E no outro eixo você vê o dólar médio de venda, quer dizer, dólar médio de venda que a Petrobras, né, considerou. Então, a cotação do mercado, né? Então você percebe que o dólar ele saiu de alguma coisa menos que R$2 por dólar lá em 2011 e alcançou quase 4 aqui em 2018. E apesar de ele ter praticamente dobrado a sua cotação, a geração de caixa da Petrobras ela se manteve altíssima e assim, não foi impactada nem positiva nem negativamente, mostrando quanto a Petrobras é robusta na geração de caixa, né? Quanto nesse período, mesmo com a desvalorização do real, a Petrobras se mostrou resiliente, né? Aliás, nunca esteve quebrada, mais um indicativo. Aqui outro indicativo também é a mesma coisa, geração de caixa que é mostrada pelo EBITDA ajustado. Você tem que no outro eixo a gente mostra o preço do petróleo Brent, né? Então, o preço do petróleo Brent pôde estar ali alguma coisa de 40, 50 dólares o barril em 2016, assim como chegou a mais de 120, 125 dólares o barril em 2011, e com preço alto ou com preço baixo, a Petrobras também se manteve resiliente, gerando elevadíssimo caixa. Isso mostra o quê? A Petrobras é uma empresa integrada verticalmente, quer dizer, quando o preço do petróleo está alto, quem gera resultado é o segmento da exploração e produção. Quando o preço do petróleo está médio ou moderado,
considerado quem gera resultado, quem gerou resultado e poderia continuar gerando é o setor de refino, transporte, comercialização, distribuição, a petroquímica, as termoelétricas, os combustíveis, etc. Essa é a vantagem e a necessidade de uma empresa de petróleo do porte integrado e estão promovendo a destruição, né? Mostra também que, apesar da variação do preço do petróleo, que é um preço muito importante que a gente não tem controle, ainda assim a Petrobras é altamente lucrativa, gerando muito caixa e, portanto, mais uma evidência de que não estava quebrado. Aqui, só para registrar, o então diretor financeiro, que depois veio a se tornar presidente da Petrobras, em janeiro de 2017, informou que, independente da venda de ativos ou da captação de novos recursos, a empresa já tinha os recursos necessários para cumprir os seus compromissos nos próximos 2 anos e meio. Aqui é óbvio, né? Aqui é só uma confissão, né? Ele dizendo isso como se fosse o fruto do resultado do trabalho dele, né? Da liderança dele na diretoria financeira. Mas isso daqui sempre foi assim, né? Porque o índice de liquidez corrente sempre foi acima de 1,5, né? Aí alguém veio e perguntou, então já que está tudo resolvido financeiramente, já tem os recursos, etc., perguntaram se a meta de alavancagem de 2,5, esse 2,5 é a dívida líquida sobre o EBITDA, né? Se a meta de alavancagem de 12,5 fosse atingida antes do tempo previsto, né? Antes dos resultados da Petrobras, se a venda de ativos poderia ser reduzida. Ou seja, aqui certamente quem estava perguntando era um porta-voz do mercado financeiro, estava querendo ouvir que não, né? E o diretor respondeu exatamente o que ele queria ouvir, né? Que não. Então, mesmo que existisse essa meta, né? A venda dos ativos seria mantida. Ou seja, aquela justificativa que venderia ativo para reduzir a dívida cairia por terra na medida em que se atingisse a meta. Mas também fizeram uma coisa mais interessante. Eles, vendo que a meta seria atingida, eles reduziram, ou seja, colocaram ainda a idade arbitrária de se reduzir ainda mais esse indicador, ainda mais a dívida líquida, um período mais curto, justamente para tentar continuar justificando as privatizações. Então, isso aqui simplesmente ajuda a revelar, né, diante da posição da direção da Petrobras na época, como que a Petrobras nunca esteve quebrada. Agora, me surpreende, né, que isso não tenha sido denunciado pela própria direção da Petrobras desde 2015, né? Na época em que estavam na presidência da Petrobras Aldemir Bendini, né, e o governo do PT com a Dilma Rousseff, em que eles apresentaram o maior plano de privatização da história da Petrobras, de 57 bilhões de dólares, com essa mesma justificativa falaciosa de administrar a dívida. Né? Nessa época ele foi saudado e elogiado pela Miriam Leitão em pleno gabinete da presidência da Petrobras. Então isso tudo tem que ser registrado, porque isso é um fato histórico, e cada um deve responder perante a história pelo que se fez, né? E pelo que se faz, e pelo que se fará. Aqui, mudando o assunto, né? Só para me confirmar que eu estou sendo ouvido, porque eu estou falando aqui direto, às vezes eu fico meio assim, perdido no mundo. Não, tá tudo bem. Pode continuar, Felipe, tá tudo certo. Ótimo. Então, tranquilo. Então, a gente terminou aquela primeira referência, aquele primeiro documento, ele está disponível na internet, na Amazon, só digitar esse nome, o título lá, vocês vão encontrar, para mais detalhes, referências, etc. Agora vamos partir para um segundo documento, que é a avaliação dos maus investimentos e da corrupção na formação da dívida da Petrobras. Aqui, para desmontar essa falácia, porque da mesma forma que se criou o mito da Petrobras quebrada, se dizia o seguinte, que a Petrobras tinha feito investimentos que não foram produtivos, que não geravam resultado, que eram investimentos que tinham sido feitos pura e simplesmente para lesar a empresa, para roubar a empresa, para gerar corrupção da empresa. Diante dessa dívida de administração, teria uma dívida que seria impagável, né? Uma dívida que seria muito grande, e essa dívida muito grande teria levado ela a uma condição de insolvência, que é aquele mito da Petrobras quebrada. Em cima do mito da Petrobras quebrada, você cria a narrativa da necessidade da privatização, né? Os ativos da Petrobras, né? Então, para desmascarar mais esse argumento, a gente vai analisar qual foi o impacto dos ditos maus investimentos. Aqui, eu vou aceitar que são maus investimentos, mas não necessariamente foram maus investimentos, tá? Isso depende de como eles são assim, administrados, né, pela gestão da Petrobras. Mas, admitindo que foram maus investimentos, né, a gente vai mostrar aqui como que foi essa metodologia, e admitindo, né, e analisando aí os recursos, né, que foram a Petrobras foi roubada, né, que foi alvo da corrupção contra a Petrobras, a gente vai ver o quanto esses fatores contribuíram para a formação da dívida da Petrobras nesse período, né? Então, quanto da dívida da Petrobras foi adquirida para cobrir ativos improdutivos,
né? Muitos acreditam que grande parte da atual dívida da Petrobras, né, especialmente a dívida de 2014, que foi a maior da história da Petrobras, né, foi utilizada para cobrir ativos sem nenhum retorno. Né? Será que isso é verdade? Qual o efeito da corrupção nos resultados atuais e futuros da companhia? A Petrobras não está e nunca esteve quebrada, né? Isso a gente já viu, mas sabemos que a corrupção tem algum impacto e reflete no resultado da empresa. Então, qual é esse reflexo? Vamos quantificar, né? Eu fico surpreso às vezes que muito engenheiro assume uma narrativa desse tipo sem ver nenhum número, né? Então, aliás, não só um engenheiro, como qualquer pessoa, né, qualquer cidadão que tenha o mínimo de consciência dos seus atos, ele precisa buscar evidências daquilo que ele acredita, daquilo que ele repercute, daquilo que ele defende, né? Apenas ao invés de ficar simplesmente repetindo o que é dito a gente, né, através dos grandes meios de comunicação, sem ter nenhuma consciência da realidade. Né? Então, é importante a gente verificar e não servir de massa de manobra nem de porta-voz de interesse antinacional. Então, aqui, em fonte de investimento da Petrobras, entre 9 e 14 em bilhões de dólares, né? Então, da onde vieram os recursos, né, para o investimento? Então, nesse período aqui, 9 a 14, foram 252 bilhões de dólares nominais de investimento. Se você corrige isso para valores atuais, isso daqui chega a 300 bilhões de dólares. O maior investimento histórico da Petrobras. Para chegar a 252, que são os usos, né, para investimento, você teve nesse período, você só olhar os balanços da Petrobras, está tudo registrado lá. 78,4 bilhões fruto de recursos de terceiros. Recurso de terceiro, recurso de terceiro para fazer investimento, e esse recurso de terceiro precisa ter um custo menor do que o resultado do seu investimento. Assim que funciona qualquer empresa, é a alavancagem. Você toma um empréstimo a um custo X e faz um investimento a um resultado, né, uma taxa interna de retorno acima de X, e com isso você usa recurso terceiro para gerar mais riqueza na sua empresa. Né? Então, mas foram apenas 78,42 desses 252, enquanto recurso próprio da Petrobras, ou seja, geração de caixa, né, operação de caixa usada para investimento foi 173 bilhões. Apenas 30%, mais ou menos, do investimento nesse período histórico veio de dívida. Então, vamos avaliar aqui os efeitos dos ativos improdutivos na dívida, né? Esses ditos improdutivos. Se houve um mau investimento, o valor, né, precisa ser reavaliado. O valor desse ativo no balanço contábil de qualquer empresa, ele precisa ser avaliado, né, se houve um mau investimento. O resultado que ele vai gerar não é aquele que você esperava. Então, você tem que trazer a geração de caixa, né, o fluxo futuro de caixa, né, desse ativo, tem que trazer a valor presente descontado. Então, isso precisa estar registrado no balanço através do método que chama método da imparidade, é o método contábil, né? O impairment, né? O termo mais aí popular. Então, aqui a gente tem todos os ativos em que sofreram impairment, né? Sofreram essa reavaliação contábil. Então, por exemplo, né? O segundo trem da Renest sofreu essa reavaliação contábil de 4,2 bilhões, né? Porque decidiram interromper a obra, né? Então, a obra estava lá 80%, 85% concluída, a direção da Petrobras assume que não vai continuar a obra, vai interromper a obra. Então, a partir do momento que você diz que a obra não vai continuar, qual é o fluxo de caixa futuro desse segundo trem da Renest? Se vai ser interrompido com 85%, o fluxo de caixa futuro é zero. Tá? Então, tudo aquilo que você tinha investido no segundo trem da Renest, você tem que ir à baixa contábil. Você tem que ir à baixa contábil de tudo que foi investido nela, nesse segundo trem. Se um dia vem uma outra administração da Petrobras e diz, não, eu vou concluir, vou investir os 15% que faltam e vou colocar essa planta para funcionar, para produzir derivado, diesel, especialmente, né, que é a vocação dessa unidade, aí eu vou criar uma geração de caixa futura e eu vou ter que fazer uma reversão desse impairment. Então vai ter que entrar no balanço, não como uma linha negativa, mas vai ser uma linha positiva. Então, só para dar um exemplo do que é o Renest. Assim como isso, né, por isso que eu digo que é um mau investimento, entre aspas. Quer dizer, quem fez isso daqui se tornar um mau investimento foi uma decisão empresarial, né? Assim como o Comperj, assim como tantos outros. Né? Então, simplesmente para a obra no final da construção e o fluxo de caixa futuro é zero, você tem que dar baixa do ativo. Então, não substituir isso, realmente isso. Então, esses são os maus investimentos, tá? Ditos maus investimentos. Se você somando tudo isso, é 19,75 bilhões de dólares no total desse período aí. Impairment do que estão chamando aí de mau investimento, né?
Então, do total dos investimentos de 9 a 14, são aqueles 252 que a gente já viu lá, 31%, né, foram cobertos com financiamentos, recurso de terceiro. Desses investimentos em ativos não produtivos, entre aspas, 6,15 bilhões foram financiados, ou seja, é aquele 0,31,11%, é aquele 19,75%, que é o total dos impairments. Então, para fazer esses investimentos ditos não produtivos, você precisou tomar de terceiros essa mesma proporção que você tomou para fazer o investimento total, aqui o produtivo e o improdutivo. Então, foram 6,15 bilhões que você tomou de terceiros para fazer um investimento que você está assumindo que ele é improdutivo. Então, 6,15. A dívida existente no final de 2014, que foi a maior dívida histórica da Petrobras, eram 136 bilhões de dólares de dívida. Esses 6,15 representam 4,5%, né, do total. Então, 4,5% da dívida, usando premissas conservadoras e até aumentando o que seria, assim, assumindo como improdutivos ativos que não necessariamente são improdutivos, máximo que você tenha 4,5%. Então, esse discurso, essa narrativa de que a dívida foi formada por maus investimentos, aqui já mostra um indicador de quanto falso isso é, né? E a corrupção? A corrupção quebrou a Petrobras, a corrupção endividou a Petrobras, etc, etc, né? Então, a corrupção, segundo o estudo do TCU, ele está lá nesse documento, qual é a referência dele, né? O estudo mais completo do TCU sobre o impacto da corrupção na Petrobras. O TCU, a técnica do TCU, que tudo o prejuízo total, que a gente fala em reais, foram 29 bilhões de reais, né? Esses 29 bilhões de reais assim, foram roubados da Petrobras, segundo o TCU, eles impactam na companhia como? Vai gerar maior depreciação pelo aumento no valor do investimento, maior do que aquele que foi feito. Maior despesa com juros para aumento da necessidade de financiamento, então você tem esse efeito. O menor pagamento de imposto de renda por redução dos lucros, reduz lucros, imposto de renda. Menor pagamento de dividendo, redução dos lucros. Você tem o menor pagamento de participação dos lucros aqui para os empregados também por redução dos lucros, por conta da corrupção. O prazo médio de depreciação da Petrobras, a gente assumiu que é 12 anos, esse é um número razoável para a Petrobras. O resultado da companhia ele é afetado, então, em termos anuais, em 2,42 bilhões, como efeito da corrupção. Isso aqui, aqueles 29 lá, o TCU indicou, dividido pelos 12 anos, aí, que é o prazo médio de depreciação da Petrobras. Esse prazo médio outra coisa aqui, o prazo médio de amortização, a gente pode assumir que o prazo total de amortização é 15, então o prazo médio, essa mediana aí seria 7,5, né? E os juros médios que a Petrobras toma de terceiros, a gente assumiu 8% ao ano, poderia ser até menor, esse número é conservador, a Petrobras já pegou 6% ao ano, né? Podemos considerar gastos a mais com juros de 4%, aqui pode assumir os 8%, porque os juros são pagos pelo saldo do devedor, então esse saldo do devedor vai caindo, então você começa os 8% e isso vai reduzindo até tender a zero. Então, temos médios anuais aí, durante todo o período aí de amortização, a gente considera 4% ao ano, sobre o total, né? O total da dívida que está sendo amortizada, né? Então, como a gente já viu, né? 31% dos investimentos da Petrobras são financiados, né? O resto é recurso próprio. A parcela da corrupção seria então financiada, é o mesmo percentual, né? Aqueles 29 que o TCU viu de reais, vezes o 31%, né? Então dá 9,02 bilhões, que assim, seriam recursos de terceiros roubados da Petrobras, né? Os juros médios incidentes sobre essa parcela seriam de 61 milhões, né? Então esses 4%, que é aquele número que eu expliquei aqui, onde ele veio, né? É o 4% vezes o 9,02, então os juros decorrentes aí desses recursos de terceiros que foram roubados da Petrobras seriam 361 milhões. Então a gente tem, a gente soma o resultado da companhia afetada, que é o 2,42, que é o 29 dividido por 12, 2,42 mais esse 361 milhões por ano aqui, que é o impacto de terem roubado recursos de terceiros, né? Então você tem um valor aqui anual, né? Prejuízo anual de 2,78 bilhões por conta da corrupção, né? Foi afetado pela corrupção, segundo o montante levantado pelo TCU. Então, o período de crescimento da dívida foi 9 a 14, né, que foi justamente o período onde se concentrou os investimentos, como eu disse. A Petrobras, que em 2009 era de, a gente está falando aqui em reais, 9,59 bilhões de reais, no final de 14,
ela chegou a 351 bilhões de reais, uma elevação de 251,51 bilhões de reais. Né? Então, o estudo do TCU indicou a potencial perda total por corrupção nos contratos da Petrobras de 29 bi, aquele número que a gente já tinha visto. A gente também já tinha visto que os recursos de terceiro para financiar investimentos foram 31%. Né? Então, vamos considerar que esses 9,02 aqui foi financiado. Isso a gente já tinha até falado. Né? Então, podemos estimar, então, que dá a dívida total, né? 9,02 sobre 251 dá 3,6% dessa dívida seria originada da corrupção. Né? Então, concluímos que do total da dívida existente no final de 2014, 136 bilhões de dólares, né? Que foi a maior dívida histórica da Petrobras, 3,6% máximo, né? Os conservadores podem corresponder aos efeitos da corrupção. Então, a gente tem esses dois números, mau investimento e corrupção. Esses números não podem ser somados, porque uma coisa está relacionada à outra. Quer dizer, fazer investimento, muitas vezes, é um investimento que estava com um contrato superfaturado, etc. Então, você não pode simplesmente dizer que a soma desses dois números aí estimados é o resultado total, o prejuízo total seria um número menor do que a soma deles dois, né? Mas, efeitos aí redundantes, né? Então, seriam esses números. Então, a gente mostra que da dívida total da Petrobras, tanto os ditos maus investimentos quanto a corrupção não foram assim, significativos na formação dessa dívida. Né? Agora, vamos lá. Então, seguindo o raciocínio, então, aí veio a narrativa de que, diante dessa situação, seria necessário privatizar ativos para poder ter a solvência da Petrobras. Né? As reduções da dívida e da alavancagem da Petrobras têm sido utilizadas como pretexto para a privatização dos seus ativos. Né? A Petrobras reduziu a dívida de maneira acelerada, de 115 bilhões para 69 bilhões de dólares, a sua alavancagem de 4,25 para 2,2 entre o final de 14 e o final de 18. Né? Nesses 5 anos aí, 4 anos, nesses 4 anos, teve uma redução aceleradíssima da dívida de forma assim, desnecessária. Né? Poderia ser reduzido, mas não necessariamente tanto. Foi reduzido dessa forma justamente para justificar as privatizações, redução do investimento, etc., como eu disse ali antes, no slide anterior. Então, aqui então, uma representação gráfica dessa redução da dívida. Né? Nesse mesmo período de 4 anos, a Petrobras vendeu ativos no valor de quase 19 bilhões de dólares. Esse total, ela efetivamente recebeu no período caixa 11,8, apesar de ter vendido 18,72, até nesse período recebeu 11,8, o restante receberia depois. Essa dívida ela poderia ser reduzida, né, mesmo sem a entrada desse recurso aqui, de quase 12 bilhões de dólares. Né? Então, você teve aqui a venda anual de ativos, né, em milhões de dólares, né, totalizando esses 18,72 que eu falei. E aqui são os que foram efetivamente recebidos em caixa, todos os dados dos balanços da Petrobras. Então, o que a gente vê? Daquele total de redução da dívida de final de 14 até final de 18, né? Quer dizer, de 15 a 19, limitou-se a 25% do total. Então, 75% do total, aquele montante total que foi reduzido da dívida, não veio dos recursos que entraram em caixa pela privatização dos ativos, mas vieram pela geração de caixa da Petrobras mais uma vez. Mais uma vez aqui, o EBITDA ajustado, agora aqui atualizando para 2018, esse dólar. Então, essa informação aqui são assim, uma geração de caixa substancial, e foi a partir daqui, dessa geração de caixa, que veio a redução substancial da dívida e não da venda de ativos. Né? Então, verifica-se que mesmo sem vender qualquer ativo, a dívida da Petrobras teria sido reduzida. Já não mais que aquele 69, teria sido reduzida de 115 para 81 bilhões de dólares. Atingiu uma alavancagem de 2,58. Então, sem vender nada, já tinha chegado a 2,58, que é um resultado muito próximo da meta que foi arbitrada e do prazo que foi arbitrado para essa data, que foi de 2,5. E o resultado, na verdade, teria sido ainda melhor, porque nessa estimativa não foi considerada a perda de geração operacional de caixa decorrente da venda de ativos altamente rentáveis, como, por exemplo, a malha de gasodutos do Sudeste, que é a ANTS, que era uma subsidiária integral da Petrobras, vendida por um grupo canadense chamado Brookfield. E o valor que a Petrobras recebeu dessa venda, ela devolveu para esse grupo estrangeiro em 20 meses de aluguel.
Então, depois de 21 meses que esse grupo canadense comprou as malhas de gasoduto do Sudeste, que é a subsidiária integral da Petrobras, 21 meses depois que eles desembolsaram esses recursos, e ainda desembolsaram parceladamente, eles receberam de volta a totalidade, né, em aluguéis pagos para a Petrobras, e a partir do 22º mês eram resultados absolutamente limpos, já tendo pago toda a infraestrutura. A meta e o prazo para o indicador de alavancagem ainda são arbitrários, então se arbitrou que era esse 2,5 para o final de 2018. Né? Ainda assim, eles seriam atingidos, né, se considerado que você ainda preservaria essa geração de caixa. Né? Aqui isso aqui é o planejamento, né, e a meta da venda de ativos conforme os planos de negócio. Então, plano 15-19, plano 17-21, plano 18-22. Então, aqui era o plano 19-23. Então, você planejou 57,7 bilhões de venda de ativos, esse plano 15-19, sob a gestão de Aldemir Bendini e de Rousseff. Já sob Michel Temer e depois, acho que foi tudo, aqui foi tudo Temer, né? Acho que o plano para 2019, acho que o Bolsonaro não tinha entrado, não me engano, né? Então, você planejou 57,7 bilhões, foi o maior planejamento de venda de ativos, foi apresentado aqui nesse PNG, e depois foram lá para 17, 21, 19,5, 21, 26,9, né? Investimentos caíram, né? De 130 bilhões nesse período, né? Que a gente está falando do investimento nesse período, caíram para um investimento em 5 anos, né? Caiu para 74, 84 aqui. Planejamento, não quer dizer que foi realizado, né? E a alavancagem, a meta de alavancagem para 2018, nesse plano de 15-19 era 3. E aqui no 17-25 é 2,5, aqui 2,5. Números arbitrários, né? E prazos arbitrários. E a alavancagem para 2019 era 2,5. Diante dos bons resultados da redução rápida da alavancagem, aí você ainda reduziu, né, a meta para o mesmo ano. Então aqui a meta para 2019 se reduziu para 1,5. Então a manutenção dos elevados índices de disponibilidade em caixa para a Petrobras causou uma perda total estimada de 2,51 bilhões. Então aqui é um outro ponto, né? Lá, a Petrobras não estava quebrada, um dos motivos é aquele chegou a 25 bilhões de dólares em caixa da Petrobras, né, em 2015. Esses valores são necessários, você ter esse recurso todo em caixa. Quando você tem esse recurso em caixa, você está perdendo a oportunidade, seja de reduzir a dívida ou fazer investimentos que gerem mais recursos do que o custo da dívida. Né? Então, comparado com os pares da Petrobras, esses recursos em caixa são infinitamente maiores. Né? A gente olhou a Exxon, a gente também poderia ter olhado a Statoil, poderia ter olhado a Shell, a Total, olhado várias outras empresas que têm informações aí. Se essa disponibilidade maior do que caixa, isso gera um prejuízo, né, que a gente estimou, que é equivalente ao prejuízo que foi apontado pelo TCU. Então, você tem esse recurso em caixa, não usar esse recurso de uma forma melhor, isso gerou um prejuízo para a Petrobras que foi equivalente ao prejuízo da corrupção apontado pelo TCU, na ordem de 2,5 bilhões de dólares. A Petrobras, ao final de 2018, tinha 14 bilhões em caixa. A administração já tinha tido até mais, né? A gente está olhando no final de 2018. Era 14 bilhões em caixa, com melhor administração financeira, esse montante podia ser reduzido para 3, né? Quando compatível com o tamanho da empresa e com seus pares, né? Então aqui, olhando aqui o caixa da Petrobras e o caixa da ExxonMobil, mais uma vez, né? Como que o caixa da Petrobras foi mantido muito acima. Então, caso essa disponibilidade excessiva de 11 bilhões, né? Então se você tirasse esses 11 bilhões de caixa, fosse utilizada para reduzir a dívida, esse endividamento teria chegado em 2,2 e não 2,5 no final de 2018, que foi a mesma assim, meta que foi atingida pela companhia, mesmo sem vender nenhum centavo em ativos. Então, aqui tem o fator de geração de caixa dos ativos que foram privatizados, permanecer com eles, é um fator. O fator também é você fazer melhor administração do seu saldo em caixa, isso também contribuiria para uma redução da dívida, sempre está vender ativo. A estimativa da redução da geração operacional de caixa das privatizações foram esses 2,3 bilhões, né? Entre 15 e 18. Né? Esse valor é superior ao estimado pela redução do pagamento de juros da dívida. Quer dizer, você privatiza para reduzir dívida e reduz o pagamento de juros, mas a redução do pagamento de juros que a gente estimou foi menos de 1 bilhão, enquanto você deixa de arrecadar em geração de caixa 2,3.
totalmente ociosos e falsos. Você não está gerando valor para a companhia. Você decide fazer essa privatização para essa finalidade, né? Então, desde 2016, a Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, tem demonstrado que a EPET não precisa vender ativos para reduzir seu endividamento. A gente fez isso em artigos prospectivos, mostrando antes que não deveria vender, e fez em artigos retrospectivos, quer dizer, observando os resultados das decisões que foram tomadas. Então, ao contrário, né, na medida em que você vende ativos, você reduz a capacidade de pagamento da dívida no médio prazo e desestrutura a cadeia produtiva, em prejuízo da geração futura de caixa, e assume risco empresarial desnecessário, porque você desintegra a companhia, ela fica vulnerável a preços moderados ou baixos do petróleo. Então, a EPET, além do diagnóstico, ela tem apresentado alternativas para a redução do endividamento da Petrobras, e todos esses documentos são enviados, estão apresentados à sociedade e enviados à direção da Petrobras, diversos outros públicos aí, de influentes, seja políticos, seja formadores de opinião. Todo mundo recebe esses dados, essas informações e quer dizer, não podem assim, fingir que são assim, desavisados. Né? Então, referência aqui, estou terminando, as referências para ter acesso às informações, ao conteúdo da EPET. Você tem o site da EPET, você tem o meu blog aqui, que também é onde eu reúno os artigos que eu escrevo, entrevistas, etc. Você tem o canal do YouTube da EPET, você tem os documentos da EPET, revistas, livros, que estão lá na Amazon, pode ser obtido no formato Kindle, pode ser obtido em revista, com preços muito baixos. A ideia é simplesmente ter um meio de divulgação. O Telegram da EPET no Telegram, então você recebe aí 3, 4 notícias por dia relacionadas ao mundo da energia, ao mundo do petróleo, a defesa do patrimônio nacional, desenvolvimento nacional, a questão geopolítica internacional, tudo isso. E aqui são as 8 revistas em que vocês tendo mais interesse em conhecer os detalhes, as referências, seja desses trabalhos que eu falei, eu apresentei, seja de outros, esses documentos basta digitar, estão na internet, dos livros ou através do Amazon, se vocês quiserem uma edição mais caprichada. Então, basicamente é isso. Fico aí disponível para responder as questões. Ótimo, Felipe. Muito obrigado pela apresentação. O pessoal já está elogiando bastante aqui. E agora nós vamos abrir para perguntas. Então, quem quiser fazer perguntas, por favor, do lado direito ali no centro tem uma mãozinha, tá? Vocês podem selecionar. Mas antes de abrir aqui para os alunos, eu queria convidar nossos 2 convidados que são mais longínquos, né? Primeiro é o engenheiro João Paulo, que é um dos maiores especialistas do transporte de dutos de petróleo, né? Do corrosão. E o engenheiro João Paulo está lá no Rio de Janeiro, né? É teu colega aí, né, Felipe? Então eu vou chamar o João Paulo e depois o nosso colega engenheiro Rangel, que está em São Francisco do Sul, que trabalha na Transpetro. João Paulo, boa noite. Como é que vai o Cruzeiro aí? Boa noite. Ganhou ontem, né? Fiquei sabendo. Remando aí para voltar para a Série A, né? Vai chegar. Estamos esperando ali, né? O Inter está esperando também. Colorado ontem foi bem. João, sua pergunta, colocação? Bom, assim, a gente vendo esses números, né? A gente vê como que o ataque à empresa é forte, né? Eu, particularmente, eu fico muito chocado, que eu sou da parte de dutos, né? E vendo os números da venda da NTS, né? E esse retorno rápido que a empresa conseguiu, né? Como se a gente pegasse esse dinheiro emprestado a taxas aí superiores a 20% num banco, né? Então não faz o menor sentido a gente reduzir a dívida pegando, né, entre aspas, assim, um empréstimo que seria maior do que a própria, muitas vezes maior do que o empréstimo bancário tradicional, né? Agora, uma coisa que eu vejo que é comum também a todas as empresas, para poder, uma coisa que justifica também a venda de um determinado ativo de uma empresa estatal, né,
é o que a gente pode ver muito, que eu trabalho muito na área de inspeção e manutenção, é a diminuição gradual, né, assim, do investimento na parte de manutenção e inspeção de uma refinaria, por exemplo, e ela chega num ponto ali bem crítico, e uma coisa que isso leva a baixar o preço do próprio ativo que a gente está vendendo, né? Então, minha pergunta seria nessa linha, se o Felipe tem alguma coisa para poder acrescentar assim, nessa questão assim, de investimentos em manter, né, o mínimo ali funcional, uma refinaria, por exemplo, né, para ficar na área do petróleo. Eu vejo assim, isso não acontece só na Petrobras, quando você tem o objetivo de vender ativos da Petrobras. Qualquer ativo de empresa estatal, qualquer ativo público, né? Quando isso aí você pode ir no Centro Telebrás, pode ver o que aconteceu na Praia do Rio Doce, pode olhar diversos segmentos aí da Petroquímica Nacional, etc. Sempre esses ativos, para serem privatizados, ou seja, para que eles sejam assim viáveis a sua alienação, ou seja, se essa compra, para que essas compras sejam assim recuperada em questão de pouquíssimos anos, né? Isso, o que eles basicamente fazem, não está relacionado necessariamente a essa questão de reduzir investimento e manutenção. O que eles fazem é manipular as premissas, né? Porque como é que esses ativos são quantificados? Quanto vale? Quanto vale um ativo? Quanto vale uma refinaria? Basicamente, o que eles fazem é trazer a valor presente geração de caixa futura que essa refinaria dá, né? Assim como as malhas de gasoduto, qualquer outro ativo, né? Agora, quando você manipula as premissas, você estabelece premissas que não são realistas, né? Você pode, através das premissas, fazer com uma refinaria. Você estabelece que a diferença de preço entre o petróleo e os derivados vai ser menor do que a real que vai ser praticada, né? Por exemplo, né? A partir do momento que você usa premissas que são irreais, você tem gerações de caixa menores do que as que vão realmente acontecer, e você também pode usar uma taxa de desconto, né, mais alta e também não razoável, a descontar isso a valor presente e ainda colocar esse ativo mais barato. Então, basicamente, assim, o artifício que se usa para promover essa privatização acelerada aí, qualquer ativo das empresas estatais na história do Brasil foram sempre manipular as premissas, né? Seja desde a Vale do Rio Doce, em que você estabeleceu que as reservas eram menores do que as reais, né? A qualidade das reservas, a quantidade das reservas, o valor das reservas, a mesma coisa, a geração de caixa futura, você adota premissas que elas são menores, bota uma taxa de desconto alto, faz isso com um valor muito mais baixo. Então, você mexe nas premissas justamente para conseguir alienar esse patrimônio público, né? Só deixa eu complementar aqui a pergunta do João. Eu me lembro que teve um evento que ficou marcado na história do Brasil, foi a queda da plataforma, foi a P53, não foi? O governo do Fernando Henrique. E naquela época 36, se falou 36. 36, que estava relacionado com manutenção. Aqui na engenharia, eu sou engenheiro mecânico, então tenho preocupação com manutenção, né? Uma das principais atividades que a gente faz. Seja no projeto, seja na análise. Então, você projeta uma máquina, um veículo, alguma coisa, pensando na manutenção. Felipe, pela experiência que vocês têm, né? Será que está no nível crítico esse corte na manutenção, como esteve na época do governo do Fernando Henrique? Vocês têm essa percepção? Assim, isso assim, muito, muito se fala que as refinarias têm feito essa denúncia, né? A gente não tem nenhum trabalho assim que tente avaliar essa hipótese. Quer dizer, você analisar isso, você teria que levantar assim, né? O investimento está sendo menor do que o histórico, será? O investimento está sendo menor do que é feito nos planos de referência. Então, ser feito um estudo justamente para poder testar essa hipótese, né? A gente não fez esse estudo, né? Mas o que a gente vê é, assim, em termos qualitativos, assim, é a percepção das pessoas que trabalham em áreas operacionais, que realmente o investimento tem caído, as condições de manutenção têm sido piores, né? Mas a gente não tem um trabalho para demonstrar que essa hipótese é verdadeira, né? Tem um exemplo aqui da Companhia de Energia do Paraná, até na última palestra com o engenheiro Ícaro da Eletrobras, a gente falou que o nome da concessionária é Copel, né? E aqui tem muito vento, tem muita chuva, tempestade mesmo. Aí, volta e meia está caindo a luz aqui em Foz, né? E é uma coisa que não faz muito sentido. Você está do lado
maior usina hidrelétrica do mundo, da segunda maior, e sofre quedas de energia recorrentes, né? E aí, das hipóteses é que a empresa ela tem ações de bolsa, né? E aí o governo atual do Paraná está tirando muito recurso da empresa para aumentar a lucratividade, né? E aí tem denúncias também que eles estão tirando dinheiro de investimento em novas linhas, em manutenção, por exemplo, construção de linhas subterrâneas, etc., né? Para aumentar a lucratividade das ações da Copel. Eu acho que também é uma das coisas que acontece, né? A Petrobras também está sofrendo efeitos da financiarização, não está? Nesse sentido. Sim, quer dizer, você tem na Petrobras assim, uma geração de caixa e uma lucratividade não recorrente, né? Você tem diversos fatores que levam uma lucratividade, uma distribuição de dividendos, ela não se sustenta, quer dizer, mas através da privatização, você privatiza ativo, entra no caixa e distribui dividendo desse ativo que privatizou. Mas a privatização, ela acontece uma vez, aquele ativo já não vai acontecer uma segunda naquele mesmo recurso, né? Você reduz investimento, como eu mostrei, investimento menos da metade do histórico e 3 vezes menor do que o passado recente. Então, essa diminuição de investimento, ela vai afetar na produção de petróleo e de derivados no futuro. Quer dizer, os campos eles vão se depletar, quer dizer, você vai esgotando os campos, né? Os campos maduros vão reduzindo a produção e você precisa fazer investimento, nem que seja para manter a produção. Então, são necessários investimentos para a manutenção da produção, em especial uma produção relativamente alta, como da Petrobras, que tem diversos campos que estão maduros, né? Então, para manter a produção de petróleo, você precisa investir, para você agregar valor a esse petróleo, para que você seja resiliente à variação dos preços, se você seja integrado verticalmente, tenha refino, distribuição, comercialização, petroquímica. Então, são exatamente esses ativos, né, que você tem a redução do investimento, você colocando em risco, vamos dizer assim, a posição das suas reservas, né, reservas, colocar em marcha a produção de novas reservas para compensar o declínio da produção dos campos maduros, produzir mais petróleo, é o petróleo adicional, né, de um volume de petróleo total que já é razoável, né, já é bem grande em comparação com os companhias do mundo. E essa questão da desintegração vertical também se compromete o resultado quando o preço do petróleo variar, que você não tem controle, né? Então, também outros fatores não recorrentes, reversão de impairment, né? Eu mostrei ali o impairment quando você está numa situação em que você desqualifica, quer dizer, desvaloriza um ativo, né? Você dá uma linha negativa lá no seu balanço contábil, mas também pode acontecer o contrário, reversão do impairment. O preço do petróleo caiu, teve impairment dando, assim, desconto nos ativos do EP. O preço do petróleo subiu agora, você pode fazer reversão do impairment, vai ter um impacto contábil positivo, né? Mas isso não é recorrente. Daqui a pouco o preço do petróleo cai, você tem que fazer normalmente o contrário. Então, são todos os fatores que mostram que ela não está sendo gerida uma empresa estatal a serviço do interesse nacional, né? Aliás, como a maior parte das empresas do mundo, né? A maior parte das empresas do mundo são estatais. Quer dizer, das 5 maiores empresas de petróleo do mundo, 4 são estatais, e das 25 são 19 estatais. E nenhuma delas tem preço paritário de importação, nenhuma delas tem privatização de distribuidora, nenhuma delas está se desintegrando para ficar com a capacidade de refino da metade ou a metade do que a capacidade do petróleo. Tem outras preocupações. Uma empresa estatal tem a preocupação de abastecimento do mercado nacional aos menores custos possíveis. Uma empresa estatal tem o objetivo de manter a renda petrolífera no país, e para fazer que a renda petrolífera fique no país, é essencial que haja conteúdo nacional, planos de conteúdo nacional elevados para você fomentar a indústria, os fornecedores de bens e serviços no país, para que essa riqueza fique aqui, seja distribuída aqui, nós beneficiemos dela, né? Então, são medidas típicas de qualquer empresa estatal. Não é nada novo, é o que é feito em qualquer lugar do mundo há décadas. Né? Não é nada disso que a Petrobras está fazendo. E ela também não está sendo administrada como empresa privada, né? Muita gente fala, seja para criticar ou seja para elogiar, que a administração da Petrobras, desde 2015, está administrando a empresa como se fosse privada. Muitos dizem que isso é bom, outros dizem que isso é ruim. Mas é isso que está acontecendo. Se ela tivesse sido administrada como empresa privada, que já estaria errado, ela não venderia a BR Distribuidora da maneira que vendeu, ela não venderia as subsidiárias, a NTS, a TAG, que são mais de gasodutos, da maneira que ela vendeu. Uma empresa privada nunca faria isso, né? A Exxon não faria isso. A Shell não faria isso, né?
forma como foi feito. Não faria dentro da forma como foi feito. Então, não é a administração como empresa privada, ela está sendo administrada como uma empresa gigantesca, está sendo preparada para a privatização. Não é fácil privatizar a Petrobras. Por isso, existem aí organismos multilaterais, né? Ou seja, na verdade são organismos a serviço dos Estados Unidos, né? FMI, Banco Mundial, que fazem estudos e têm receitas, manuais, etc., que são aplicados no mundo inteiro, de como privatizar ativos, né? Das empresas estatais e ativos públicos ao redor do mundo, e é isso que está sendo aplicado aqui. Legal. Tem mais uma pergunta sobre a manutenção, mas eu vou chamar o nosso colega aqui, o engenheiro Rangel, para que eu não monopolize a discussão, né? E, pessoal, lembrando que vocês podem fazer perguntas pelo lado esquerdo superior, ali tem um símbolo de mão ali. Aí você aperta ali para se colocar na fila para fazer perguntas, tá? Até agora nós não temos nenhuma pergunta aqui. Acho que o Rangel ele caiu, se não me engano. Mas aproveitar que ele caiu, Felipe, a minha pergunta é a seguinte: você falou sobre o investimento, né? Você mostrou no gráfico que o que nós estamos produzindo hoje é investimento que foi feito há 8, 10 anos atrás. A gente viu que existe uma geopolítica do petróleo muito forte, né? Brigas internacionais muito grandes, e interesses gigantescos, né? Pela montante financeira. A gente sabe que a Venezuela, por exemplo, está sofrendo imposições internacionais, né, bloqueios internacionais. Inclusive, na época do Covid, ela não podia comprar remédio, né? Tem uma questão que repercutiu bastante na mídia internacional. E eu vi um gráfico que a produção da PDVSA, a empresa de petróleo da Venezuela, diminuiu muito. Quanto que está relacionada essa diminuição de produção com a dificuldade deles em investir em produção? Será que é possível fazer uma correlação disso? Eu acho que sim, assim, mas a realidade da Venezuela, quer dizer, a Venezuela é um país muito dependente do petróleo e ainda não conseguiu se livrar disso. Então, os outros setores da indústria são muito frágeis, né? Eles não conseguiram ainda se desenvolver industrialmente, coisa que o Brasil fez entre 30 e 80, né? O Brasil entre 30 e 80 se industrializou, o Brasil tinha crescimento padrão chinês, né? E o Brasil se tornou uma das principais economias do mundo, né? Urbanizou, né? Etc. A Venezuela não passou por um período assim tão grande de progresso, né? Então você tem dificuldade de segurança alimentar, você tem necessidade de importação de alimentos, você tem uma indústria que não é pujante, uma indústria fraca, então uma dependência tecnológica, né? Uma coisa que o Brasil, em grande parte, né, na petróleo, na petroquímica, através da Petrobras, da ação estatal, a gente superou, né? Através do desenvolvimento próprio, através de transferência de tecnologia, através de parceria com empresas brasileiras, através da substituição de importações, através da parceria com a universidade brasileira, né? Isso vem de décadas, né? Então, essa construção, né, que foi o conhecimento tecnológico aplicado à área da energia no Brasil foi uma coisa gigantesca, né? Seja a construção de hidrelétricas, seja na área da Eletrobras, da Telebrás, né, a questão das comunicações, né, a questão de mineração, a Petromisa, a Vale, a Petrobras. Então, isso tudo foi uma construção que veio de 30, veio da Revolução Tenentista, né? Veio de 30, veio todos esses governos de lá para cá, passando por alguns governos militares que também tiveram atitudes positivas, especialmente do governo Geisel. E o Brasil foi capaz diante das crises do petróleo, etc. O Brasil nunca ficou desabastecido, a Petrobras sempre abasteceu o país inteiro, nunca faltou combustível no Brasil, a Petrobras cumpriu o seu papel constitucional, né? E diante das dificuldades de acesso a dólar, etc., que se teve pelas crises do petróleo, e numa época o Brasil era dependente do petróleo ainda, né? A gente não tinha chegado à autossuficiência, né? E o Brasil foi capaz de substituir importações, foi capaz de se desenvolver. Então é uma situação muito diferente da Venezuela. A Venezuela não tem que passar por um ciclo de desenvolvimento e industrialização que leve assim, os benefícios da renda petroleira para outros segmentos da sociedade. Obrigado pela pergunta. Isso é uma questão que interessa bastante, né? Porque a nossa universidade aqui ela é bilíngue, espanhol e português. Então tem muitos alunos da Venezuela, da Colômbia. É um assunto que a gente
sempre tenta trazer, né, a discussão. Rangel, está escutando aí? Está por aí, Rangel? Tem uma pergunta também do... Tô sim, tô sim. Então, Rangel, eu vou abrir pergunta para você, depois tem uma pergunta no bate-papo que o Antônio Marcos fez. Não, pode ir. Eu prefiro que seja daqui a pouco, Ricardo, porque eu tô em deslocamento, eu já vou parar num local aqui, aí eu passo melhor. Beleza. Tá, eu vou ler aqui então a pergunta do Antônio Marcos. A Petrobras teria toda essa capacidade de geração de caixa se não tivesse o monopólio do refino? Aí a questão interessante do que se chama de monopólio do refino também, né? Esse é mais um termo, um argumento que é enganoso, né? Primeiro que não faz sentido você falar monopólio do refino. O monopólio que poderia haver e não há é o monopólio dos combustíveis, né? Do abastecimento de combustíveis, né? Porque aonde realmente se gera a receita é com a venda dos combustíveis, né? Não é com o fato de você ter capacidade de refino, maior ou menor, né? O mercado brasileiro ele é aberto, né? O mercado brasileiro não acabou o monopólio, né? Desde 97, uma lei inconstitucional do Fernando Henrique, mas foi aceita pela STF, uma votação de 7-4, né? Mas na prática, quer dizer, esse monopólio foi quebrado por o exercício do monopólio da União pela Petrobras foi quebrado desde 97. Então, o mercado brasileiro de combustíveis aí não é um mercado de refino, é um mercado de combustíveis fósseis, né? Ele é um mercado livre, aberto e competitivo. Como é que a gente prova isso? Quer dizer, a gente prova o seguinte: se o mercado fosse um mercado cativo, um mercado monopolista da Petrobras, se houvesse um monopólio do refino ou um monopólio dos combustíveis pela Petrobras, ela aumentaria seus preços e manteria seu mercado. Essa é uma característica do monopólio. Você pode praticar preços de monopólio. O que é o preço de monopólio? Você tem uma garantia, aquele mercado é cativo seu, você é monopolista, seja agente privado, estatal, seja o que for, você pratica o preço que você quer, aquele mercado você mantém. Esse é o preço de monopólio, é uma característica de um monopólio. A Petrobras não pode fazer isso, e ela recentemente, desde o PPI, o preço paritário de importação de outubro de 2016, essa política inédita, o que ela aconteceu? Começou a praticar preços relativamente altos e perdeu até 30% do seu mercado. Perdeu para quem? Perdeu para algum refinador que está instalado no Brasil? Não. Porque ninguém investe em refino no Brasil. Ninguém nunca investe em refino no Brasil em volumes significativos. 99% da capacidade de refino instalada no Brasil foi a Petrobras que investiu. Capital privado não quer investir no refino no Brasil, quer comprar refinaria barata e dada de mão beijada para a Petrobras. Eles não querem investir em refino porque é um investimento que demora anos para maturar, para recuperar, etc. Então, da onde vem a competição com as refinarias da Petrobras? Vem do Atlântico, né? A base do Atlântico é onde existe o comércio de combustíveis que abastece o mercado brasileiro com a Petrobras. Então, basicamente, a maior parte das refinarias que competem com a Petrobras, elas estão no Golfo do México, nos Estados Unidos. Então, quando a Petrobras pratica preços relativamente altos, como se aquele combustível tivesse sido importado, e mesmo assim colocando valores até mais altos do que se eles fossem realmente importados, o importador começa a ver oportunidade de lucro, a lucratividade que é atraente. Aí ele passa a comprar combustíveis, diesel, gasolina e até etanol de milho nos Estados Unidos, né? Transporta esses combustíveis através de cadeias logísticas de grandes empresas aí multinacionais que trazem grandes volumes aí para a Bacia do Atlântico, trazem para o Brasil, de internação, pagam as taxas, assumem riscos, custos portuários, seguros, etc. Lucro para toda essa cadeia, e ainda assim consegue colocar o combustível no Brasil mais barato do que a Petrobras. Inclusive etanol de milho, competindo com a gasolina da Petrobras. Então, a Petrobras não tem monopólio de refino nenhum. A Petrobras, historicamente comprovado, que aqui é um mercado aberto e competitivo, ela não pode praticar preços altos, senão ela perde até 30% do mercado. Aliás, essa é uma das denúncias que a gente faz. Quer dizer, quando se adota o PPI, a própria Petrobras está perdendo, porque ela vende, apesar de vender mais caro cada litro de diesel, de gasolina, ela perde mercado para os importadores, produtores de etanol nos Estados Unidos, refinadores dos Estados Unidos, né, etc. Então, você vende menos litros, você perde mais caro cada litro. Então, na verdade, isso é um lobby, né, um lobby que está sendo feito no Brasil para que a gente tenha um mercado de combustíveis como se não existisse a Petrobras, como era antes de 53, né? Então, o mercado de combustível que a gente tem hoje, né, preço paritário de importação, é como se a gente fosse um país que não tivesse capacidade de refino e capacidade de produzir petróleo aqui. Quando, na verdade, a gente tem capacidade de produzir, tanto petróleo, a gente tem excedente, superavitário, quando capacidade de
de refinar também, de abastecer todo o nosso mercado de gasolina e praticamente todo de diesel também, com importação, caso o mercado se recupera, é uma importação residual, então não faz sentido nenhum, porque você tem que importar 0,1% de diesel e poderia produzir os 99% aqui, importar 1%, porque você tem que importar 1%, você vai cobrar dos outros 99% como se tivesse sido importados. Então é uma falácia, uma enganação, né? A Petrobras pode importar o volume residual de diesel, caso seja necessário, né? E abastecer a maior parte, 99%, 95%, 97%, 98%, 100% de diesel com combustível produzido no país. A partir de petróleo nacional. A Petrobras já produziu nas suas refinarias mais de 95% do processamento de petróleo oriundo de petróleo nacional, agora recentemente, nos últimos trimestres. Quer dizer, é plenamente compatível o petróleo brasileiro com o perfil das refinarias da Petrobras, né? E a gente tem capacidade instalada para atender praticamente todo o mercado dos principais derivados de combustível no Brasil, e não existe monopólio de refino nem de combustíveis, a história demonstra, só verificar os dados que estão todos no balanço da Petrobras. Esse tema é muito importante, porque a imprensa fala muito no tal do monopólio da Petrobras. Né? De fato, o governo Fernando Henrique acabou com o monopólio legal. Mas o que a gente sempre discute na disciplina é o seguinte, é que, como você falou, né, os investidores eles não querem chegar aqui e construir uma refinaria para competir com as refinarias já instaladas, ou seja, para aumentar a competitividade, para aumentar a oferta de petróleo. Né? Eles querem comprar as refinarias já prontas, mas a imprensa não fala, não explica que se você privatizar o que já tá posto, né, que já está construído, você só vai transferir de dono. E aí eu queria que você falasse, Felipe, um pouco sobre o que aconteceu lá na Bahia com a RLAM, né, a Landulfo Alves, que foi vendida, e eu vi uma entrevista lá do pessoal da FUP, acho que do David Bacelar, ele dando alguns dados sobre como aumentou o preço que a refinaria vendia os derivados, né? Você tem esses dados aí? Quanto foi esse aumento? A gente não fez um estudo sistemático ainda, porque para esse tipo de estudo você precisa de mais tempo, né? Mas assim, o que assim, a FUP tem denunciado, né? Que os preços são mais altos do que a média da Petrobras. Mas a gente tem que, para fazer esse tipo de análise, precisa de mais tempo, precisa de uma ser mais sistemático. Né? Eu acredito que provavelmente, seja verdade, porque as refinarias da Petrobras elas não competem entre si. A construção do parque de refino brasileiro ela foi feito pensando no seguinte: como é que a gente constrói um parque de refino para garantir a segurança ao abastecimento aos menores custos possíveis? Se você quer abastecer todo o território nacional aos menores custos possíveis, não faz sentido você botar uma refinaria para competir com a outra. Então, as refinarias do Brasil estão colocadas para que a gente conseguisse atingir esse objetivo. Então, integrado verticalmente com a produção de petróleo, integrado nacionalmente, o objetivo de colocar preços mais baixos possíveis no Brasil inteiro. Foi isso que a Petrobras sempre fez em toda a sua história, né? E agora, a partir de uma política inédita, né? Desde outubro de 53 até outubro de 2016, não foi praticada essa política de preços, a taxa de importação. Então, mas se arbitrou agora, e se diz que não pode mudar. Assim, um mandamento divino, um dogma, né? Mas é uma falsidade, é uma mentira, né? E, assim, a competição que pode haver entre uma refinaria e outra da Petrobras é uma competição nas franjas de mercado. Não sei se você pratica preço alto, você pode perder alguma coisa, mas ali na franja, né? Alguma região ali limítrofe em que uma outra refinaria pode eventualmente ocupar um pouquinho mais, vender um pouquinho mais para ali, né? As refinarias da Petrobras elas competem realmente com importação, né? É um mercado aberto, competitivo, e se você coloca preço alto, vem o importado. Esse sim compete com as refinarias da Petrobras. Né? Então, esse é um sistema que foi pensado aí durante décadas e que está sendo desmontado agora, né? Eu vi você falando um dia uma entrevista sobre a política do poço ao posto. Também tem uma influência grande na estratégia da empresa, né? Poderia falar um pouquinho sobre o que significa e como ela influencia no preço dos combustíveis, dos derivados, né? Sim, assim, a verticalização, né? Esse é um conceito muito antigo, né? Isso vem do Rockefeller, que é o nascimento da indústria do petróleo no mundo, né? O que você percebe? O preço do petróleo você não tem controle. Ele varia através da
diversos fatores influenciando o preço do petróleo, né? Fator geopolítico, a economia, ela está mais aquecida, é recessão, são disputas internacionais, são guerras, etc. Tudo influenciando o preço do petróleo, e as empresas de petróleo não têm controle sobre esse preço, que é fundamental para o seu resultado. Se essas empresas elas ficam restritas a um segmento, por exemplo, segmento de exploração e produção de petróleo, quando existe um choque aí, seja de oferta, seja de demanda, qualquer característica, e esse preço cai, essas empresas perdem assim, a rentabilidade, a lucratividade, a capacidade de gerar caixa, e elas assim, correm risco de falir, né? Correm risco de não manter os investimentos necessários, não continuar procurando petróleo na taxa que precisa procurar. Né? Então, por isso que é necessário você estar integrado do poço ao poste, né? No caso da produção de energia elétrica, ou do poço ao posto, no caso da distribuição de derivados, é importante estar integrado, inclusive, a petroquímica, né? Até química fina, né? Tem empresas de petróleo que tem integração até na parte química, né? Que são volumes muito menores, escala menor, mas valor agregado maior. Mas essa integração faz com que, quando o preço do petróleo está moderado, está baixo, todos esses fatores que você não tem controle, quem gera resultado, né, naquele documento que a gente mostra a importância do refino, etc., né, ali tem os resultados históricos da Petrobras, por segmento. E ali mostra que quando o preço do petróleo esteve relativamente baixo, nem baixo, né? Preço moderado, de 45, 50 dólares, quem gerou o resultado da Petrobras foi o refino, transporte, comercialização, a distribuição. Então, se você vende e desintegra, né, o que acontece é o seguinte, você fica vulnerável, você assume riscos desnecessários, né? E quando esse preço variar, que certamente vai variar, por tantos motivos que tem para ele variar e ele cair, você vai ficar assim, prejudicado em termos de geração de caixa, vai ter dificuldade de administrar dívida, vai ter dificuldade de explorar, procurar novos recursos, né, petróleo, né, etc. Então, basicamente essa a importância da integração. Legal, é um assunto bem interessante, né, essa questão. E eu quero ver se o Rangel já conseguiu ali estacionar a Harley Davidson dele. Rangel? Estacionou noite. a Harley aí, cara? Não estou de Harley, não. Boa noite. Obrigado de novo por ter convidado. De fato, uma aula excepcional. A primeira vez que eu estou falando diretamente com o Felipe Coutinho. Eu leio muitos artigos dele, estou no grupo da EPET do Telegram, e recebo, sempre leio, são bem completos os artigos, e principalmente, né, a atuação da EPET é exemplar até para qualquer outra agremiação, outra área, principalmente técnica, né, que a gente tem no Brasil. É excepcional, trabalhos exemplares, trabalhos de altíssima qualidade. Respondendo um pouco da tua pergunta, da mesma forma que o Coutinho, eu não sei te falar diretamente, eu nem posso falar a verdade, te falar diretamente de questão de redução de custos de manutenção, mas como nós aqui no Sul fomos afetados, né, desde o tal do projeto Poetas, que foi mudando de nome, agora eu não sei nem mais qual é a nomenclatura que estão dando, que é o projeto de venda das refinarias. Botaram em venda de novo as refinarias do Sul, e a terceira eu já nem lembro mais qual é. E a gente tem recebido solicitações diretas de interrupção, corte de manutenção de vários ativos, né? Vários equipamentos, exatamente tendo em vista que isso pode ocorrer, né? Que a empresa vai ceder esse ativo e não vale a pena investir mais nesse custo de manutenção. Então é um fato, é real, a gente, de repente, abrindo aí a contabilidade da empresa, isso pode ser provado, né? Eu consigo perceber, a gente consegue perceber isso no nosso trabalho do dia a dia. Eu trabalho mais com manutenção, de fato, e a gente enxerga isso acontecendo. Eu, na realidade, até o que eu deixo de análise, né, de pensamento para o Coutinho, ver se ele consegue enriquecer a nosso entendimento, porque hoje a gente está convivendo aí com resultados que o governo gosta, né, ou o desgoverno gosta de vender como resultados excepcionais, que nunca antes na história, né, foram atingidos.
Só que, ao mesmo tempo, a gente está vendo que a empresa não está investindo em si mesma, né? Que eu vejo isso como um diagnóstico de que, de fato, não estão pensando no futuro da empresa. Estão pensando na condição imediata, resultado, o resultado é colhido, o resultado é distribuído, não sobra nada na empresa. A gente não tem enxergado investimentos, a gente tinha iniciativas de inovação dentro da empresa que desapareceram. Eu não sei, não consigo dizer se aí no ERP eles estão permanecendo, mas nós aqui que trabalhamos no transporte, na logística, nós enxergamos isso diretamente. A gente não vê mais investimento em inovação, renovação de tecnologias mesmo, né? De equipamentos. Isso está sendo uma realidade, ou vocês estão enxergando que de alguma forma esse dinheiro tá vindo, né? Porque, pô, a gente teve 106 bilhões de reais do ano passado, deu uma diferença de 5 bilhões entre o que eles distribuíram para os acionistas, né? Ou seja, receberam 106, distribuíram 101, ficou 5 bilhões. E eu não enxergo nada, eu simplesmente não enxergo mais futuro, a empresa pensando em futuro. Como é que vocês estão vendo aí no resto da empresa? Eu vou fazer um contraponto ao que tem sido dito aí, até pelos críticos da direção da Petrobras, né? Tem muitos críticos da direção da Petrobras que dizem o seguinte, como se houvesse uma contradição, uma disputa entre o interesse do acionista e o interesse, assim, do desenvolvimento nacional, do consumidor, como se as direções da Petrobras tivessem praticado preços altos, né, esse preço paritário de importação. Isso está gerando um resultado muito bom e esse resultado está sendo todo transferido para o acionista, então quem está ganhando é o acionista, né? Então, primeira coisa que eu acho que a gente deve pensar é o seguinte: todo acionista da Petrobras é igual? Todo acionista da Petrobras tem os mesmos objetivos? Por exemplo, se você tem um acionista da Petrobras, é um brasileiro, uma pessoa aí, um assalariado, que decidiu comprar ações da Petrobras, está pensando na aposentadoria, por exemplo, tem uma visão de médio e longo prazo, quer receber dividendos, quer valorização das suas ações, ajudar a aposentadoria. Por exemplo, esse acionista, que é um acionista verdadeiro, um acionista de médio e longo prazo, ele está sendo contemplado por esse tipo de administração ou não? Esse tipo de administração da Petrobras, desde 2015 para cá, é uma administração caracterizada com um objetivo muito simples: privatização da empresa. Como se privatiza uma empresa do tamanho da Petrobras? É preciso se encontrar uma justificativa para isso. Aí se usam essas falácias: dívida, corrupção, maus investimentos, etc. Através dessas narrativas falaciosas, justifica um plano de privatização gigantesco, vende os ativos. A partir da venda desses ativos, você ofere um recurso, entra em caixa um recurso não recorrente. Pega esse recurso não recorrente, somado a isso, uma redução de investimento brutal, um outro resultado não recorrente por conta da redução do investimento, né? Reversão de impairment, muitas vezes, né? E isso gera um resultado não recorrente que impacta no balanço no curto prazo, você distribui muito dividendo. O acionista comemora, muitas vezes ignorante do que está acontecendo com a Petrobras, né? Esse acionista que comemora, mas ele está como acionista da Petrobras com uma visão de médio e longo prazo, ele será prejudicado, porque esse resultado não é recorrente. Está sendo comprometida a geração de caixa, está sendo comprometida a resiliência da Petrobras a preços moderados e baixos do petróleo, na medida em que ela está sendo desintegrada. Vai se produzir mais do que o dobro de petróleo do que se refina no país, se o plano de privatização das refinarias, metade da capacidade do refino, se concretizar, né? Então, essa realidade futura, a Petrobras sem distribuição, a Petrobras sem malhas de gasoduto, dependendo do aluguel dessas malhas de gasoduto, né, de terceiros, né, pagando em 20 meses aquilo que ela recebeu, né? Então, essa realidade que se coloca para a Petrobras é uma realidade de degeneração, né? A Petrobras vai se apequenar, vai gerar cada vez menos caixa, vai ficar mais vulnerável, vai ter cada vez maiores riscos, vai ficar cada vez menor até o ponto em que ela vai poder ser toda privatizada em algum lugar do futuro. Esse é o objetivo. O acionista da Petrobras, que tem uma visão de médio e longo prazo, é um acionista verdadeiro, não é um especulador, e comemorar isso que está acontecendo com a Petrobras é um ignorante. A primeira coisa, ele é um ignorante, uma pessoa que ignora, ele acredita na Miriam Leitão e não olha o balanço da Petrobras, não pensa na empresa como
como se deve analisar uma empresa, né? Agora, tem outro acionista que pode estar ganhando, sim. É o acionista, por exemplo, dos grandes grupos aí de investimento internacional, Brookfield, State Street, BlackRock, Blackstone, Vanguard, State Street, já falei, os outros que são fundos multibilionários, né, que eles não fazem investimento, né, eles não aplicam em ações, eles são especuladores. Né? Então, eles podem estar analisando que o momento da Petrobras é propício a colocar dinheiro, comprar ações da Petrobras, na Bolsa de Nova York ou aqui, não importa. O capital transita livremente pelo Brasil. E compra ações da Petrobras tem um resultado de curto prazo, quer dizer, ofere esses dividendos no curto prazo, eventualmente até tem um ganho na valorização das ações, porque as pessoas fazem uma correlação entre investimento pago com o valor das ações, né? Acham que isso pode continuar no futuro. Compra essas ações, ganham esses dividendos muito altos, momentaneamente, e depois se desfazem das ações, vão para outros negócios. Né? Esse, quer dizer, é uma postura de um capital parasita, um capital especulativo, né? Não é um acionista igual a um acionista comum, um cara que está aposentado com médio e longo prazo, está preocupado com os resultados da Petrobras de forma genuína, como sócio, uma pessoa que entende que a Petrobras é uma empresa estatal, que é uma empresa que deve cumprir seus objetivos sociais, que, aliás, isso está registrado em todos os relatórios da Petrobras. Tá? Uma pessoa que compra a ação da Petrobras e acha que a Petrobras tem que ter jeito como empresa privada é um ignorante ou um canalha, né? Porque basta ler os relatórios da Petrobras que está dito lá, quem controla a Petrobras é o governo brasileiro, e aí o governo brasileiro, como controlador da Petrobras, pode adotar medidas de seu interesse, né? Interesse nacional. Agora, uma pessoa que queria fazer um discurso de vítima, a cooperação da Petrobras não sabia que o governo ia interferir, não pode interferir, canalha, né? Ou é um ignorante, né? Não lê os relatórios, não sabe a história da presença das empresas estatais no mundo, que são outros objetivos, não é assim que funciona, né? A própria lei da criação da Petrobras, qualquer outra estatal, tem muito bem justificado objetivos sociais da empresa, né? Do desenvolvimento nacional, etc. Então, é basicamente essa contribuição que eu queria fazer com relação a esse assunto. O João Paulo já emendou uma pergunta aqui para você, Felipe. Você vê possibilidade de reversão das privatizações? A possibilidade é total. Quem fala que não tem possibilidade, na verdade, está rendido, né? Está entregue esse capital especulativo, está entregue o capital estrangeiro, tá, os interesses internacionais, né? Ou é um ignorante completo, um boçal, né? É claro que pode ser revertido, né? Agora, tem grupos políticos aí que dizem que não, né? Fala que o problema é a garantia dos contratos, etc. Hoje mesmo está vendo um artigo, uma notícia da França, né? A França, que é um país capitalista, central, que o governo é, em grande medida, conservador, está estudando a nacionalização de todo o sistema energético francês. Energético, tudo. Que já era, em grande medida, estatizado. Está estudando a estatização de 100%. Isso não tem contrato, não tem nada que impeça. Essa é uma decisão estratégica do governo. E no Brasil, eu queria citar o trabalho do professor Gilberto Percovitch, da USP, né, Direito Constitucional da USP, junto com um colega também da universidade, que fala, ele fez um livro dizendo que existem condições, tanto na legislação brasileira como na internacional, quanto às experiências históricas. Né? Ele cita lá, escreve um livro que as reestatizações de todos os ativos, elas são possíveis legalmente, em relações internacionais, em termos de legislação nacional e internacional, está tudo lá dito. Quer dizer, agora, se você é uma pessoa que participa do debate político brasileiro, tem atividade partidária, sindical, ou no meio universitário, você quer discutir o futuro do Brasil, você vem fazer um discurso falacioso de que não é possível, que existem limitações, óbices, dificuldades, é perigoso. Você tem um interesse internacional, né? E é assim que deve ser tratado. Felipe, tem uma pergunta aqui de uma aluna que perguntou se você pode disponibilizar a apresentação, se você tem problema. Não, sem problema nenhum. Tá, eu tô com ela ali, né? Eu vou fazer um PDF e depois eu deixo disponível na nossa página. Agradeço, viu, a tua disponibilidade. Nós estamos chegando a 20 horas, né? 90 minutos de palestra, então acho que vamos encaminhar para o final. Vou deixar mais 5 minutos para quem quiser fazer uma pergunta, porque eu vou fazer uma pergunta aqui sobre o preço dos combustíveis, né? Felipe, como é que você explica esse preço alto aqui? O que você responsabiliza? Ou como seria a explicação? Né? Esse é o preço relativamente alto que tem sido praticado no Brasil desde outubro de 2016.
É uma política, é uma escolha da direção da Petrobras, não só da direção da Petrobras, é uma escolha do Executivo Federal, quer dizer, o governo brasileiro, a União, que nomeia a direção da Petrobras, nomeia a maior parte dos conselheiros, nomeia o presidente do Conselho de Administração, nomeia, de forma indireta, toda a diretoria da Petrobras. Né? O governo brasileiro e a direção da Petrobras decidiram, em outubro de 2016, no governo Temer, sobre a administração do parente, adotar o seguinte: o preço que a Petrobras vai praticar nas refinarias é paritário de importação. O que é o preço paritário de importação? Fala o seguinte: acaba com a história do petróleo nosso, acaba com a criação da Petrobras, acaba com a descoberta de campos de petróleo no Brasil e com o fato de o Brasil ser superavitário e se exportar do Brasil mais de 1 milhão de barris por dia de petróleo cru. Esquece que a Petrobras tem capacidade de refinar mais de 2 milhões de barris por dia, compatível com o petróleo nacional. Esquece, acaba com tudo isso. Estamos marcando tempo destruindo todas essas experiências. Esse Brasil, não existe petróleo, não existe Petrobras, não existe refinaria, não existe nada, qual o preço que a gente pagaria na bomba? Preço paritário de importação. Muitos países aí que não tem petróleo, não tem refinaria, não tem nada, pagam esse preço. É o preço de importação. Não tem outro jeito. Agora o Brasil não. O Brasil construiu essa empresa, uma empresa das maiores empresas do mundo, uma empresa do Brasil, da América Latina, do Hemisfério Sul. E o Brasil tem petróleo, foi capaz de encontrar esse petróleo, produzir esse petróleo na medida da sua necessidade, até mais. Tem capacidade de processar esse petróleo, produzir os derivados aqui, em volumes similares, muito próximos do mercado brasileiro. Tem um custo muito mais baixo, né? O custo de produção de 1 litro de diesel na refinaria é alguma coisa próxima de R$1 por litro. Felipe, deixa eu só aproveitar antes que eu esqueça. Então, eu vi uma entrevista do professor Hildo Sauer, que já foi também, acho que, diretor da Petrobras, né? Ele falou que o custo ali da exploração de petróleo do pré-sal estaria $15, aí fazendo uma média com pós-sal, seria possível dizer que para o Brasil custaria $25 o barril, mas o povo brasileiro paga $100. Seria essa uma conta? É possível fazer essa conta mesmo? Sim, fazendo uma conta parecida, mas exatamente essa, porque ele parte do custo de extração, né? O custo de extração é o menor dos custos, quer dizer, é como se fosse o custo operacional da produção do petróleo. Eu prefiro usar o preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio ele considera todos os custos envolvidos na cadeia do IP, quer dizer, é o custo do recurso de terceiros, tem que pagar juros da dívida, tem que pagar o principal, né? Tem que pagar diversos outros custos além para fazer o investimento, né? Para poder amortizar, né? Os ativos, etc., né? Depreciação. Então, fazendo um número assim mais robusto, né, mais compatível com a atividade como um todo, não apenas o custo de produção do petróleo. Você pode chegar a um número mais alto, né, a $25 o barril, $35 o barril, pode dar até $45 o barril, né, 35 seria um número razoável, ou 25, na produtividade de pressão. Você usando um número assim, né, é um número que a gente costuma usar, mais os custos de refino, né, colocando ainda uma margem no refino para garantir o investimento, manutenção, etc. A margem em cima dos custos que a Petrobras bota lá, qual é o custo de refino de cada barril processado nas suas refinarias. Né? Botando esses custos, aí você vai chegar a uma coisa ao redor de R$1 por litro de combustível produzido na refinaria, né? Tanto diesel quanto gasolina, qualquer um. Alguma coisa por aí. Né? E se pratica esses preços que têm sido praticados, por quê? Porque não se considera os custos, você ignora os custos, não interessa os custos. O que interessa é o preço paritário de importação. O que interessa é viabilizar os interesses, não dos acionistas da Petrobras, que são aqueles acionistas de longo prazo, médio prazo. Não. O que interessa é atender os interesses dos importadores. Os importadores de combustíveis que estão ganhando com essa política, que ocuparam até 30% do mercado brasileiro. A gente denunciou essa política em 2017, chamou ela de política de preço America First, quer dizer, os Estados Unidos primeiro, né, fazendo um paralelo com aquele slogan lá do Trump, né, na campanha presidencial. A política de preço é America First, porque quem ganha são os refinadores que estão nos Estados Unidos, no Golfo do México dos Estados Unidos. O mercado brasileiro é livre, competitivo, não tem monopólio nenhum. Eles entram aqui, colocam a gasolina e o diesel dele aqui. O produtor de etanol de milho, que é um etanol subsidiado, altamente improdutivo, que é sustentado pelo governo americano. Esses produtores de etanol colocam etanol no Brasil, começou a ser importado um volume significativo de etanol. Porque competindo com a gasolina, eles ficaram mais competitivos, porque a gasolina está com o preço lá em cima. Né? O derivado da Petrobras, quer dizer, o diesel ficou encalhado, os combustíveis da Petrobras ficaram encalhados na refinaria, porque o preço tão alto não tinha o importador, o mercado da Petrobras ficou encalhado. O diesel na refinaria, a Petrobras teve que diminuir a carga de petróleo.
Diminuindo a carga de petróleo, se produz menos diesel, gasolina, GLP, QAV, querosene de aviação, gás de venda, bunker, tudo. Menos tudo. Não interessa produzir. Então, se tivesse, como você falou, se a Petrobras vendesse pelo custo, né, ou seja, R$1 o diesel, R$1 gasolina, o combustível estaria bem mais barato, né, porque os impostos são proporcionais e não teria necessidade de se importar. Eu acho que essa que é a grande diferença. Você pode botar uma margem, quer dizer, você não vai vender pelo custo, exatamente pelo custo. Você bota uma margem, porque, vamos dizer que seja 100% de margem, né? Não custa 1, você vende por 2. Você tem uma margem de 100%. Né? Uma margem excelente para qualquer ramo aí, inclusive compatível com o histórico da indústria. Né? Com essa margem de 100%, você abastece todo o mercado brasileiro, recupera o mercado, promove desenvolvimento econômico, né? Promove crescimento econômico, tem uma vantagem, né? Energia barata é o motor para o crescimento, o motor para o desenvolvimento humano, né? E a empresa gera muito resultado, porque vai vender muito, né? O mercado vai crescer, né? Com uma margem de 100%. Naquele documento lá, proposta para a política econômica, para a política de preço do diesel, né, que é uma das revistas que a gente tem ali, tem todos esses números lá, tem todas as referências e tal. É um conceito, quer dizer, você pode praticar um preço com uma margem razoável a partir dos custos, você pode praticar o preço paritário de exportação, uma coisa diferente. Você tem um preço praticado pela Petrobras na refinaria, que aquele combustível é competitivo para exportação. Então, em vez de exportar petróleo cru, a gente poderia ter um preço de combustíveis com petróleo processado aqui, agregado valor aqui, e a gente exportar combustível com valor agregado, desde que o preço fosse paritário de exportação e o planejamento fosse esse. Né? A gente instalar uma capacidade de refino para a gente ficar superavitário na produção de todos os derivados, etc. Aí o preço paritário de exportação seria muito mais barato. E o Brasil ainda exportaria produto com maior valor e mais resiliente à variação dos preços do petróleo, etc. Então, alternativas existem, né? Sempre foram praticadas. Isso é uma novidade, isso é uma aberração. Esse preço paritário de importação é uma aberração, começou agora em outubro de 2016 e os importadores aí organizados numa associação aí, a Bicom, viraram lobistas aí, estão por toda parte defendendo o interesse deles, porque nunca ganharam dinheiro na vida. Né? É isso que está em jogo. Realmente. É uma pena, né? Bom, Felipe, atingimos aqui 90 minutos, mais 6 minutos de acréscimo aqui da palestra, eu acho que já está suficiente. Como ninguém se candidatou para perguntas, eu deixo aqui para a sua palavra final, se você quiser deixar algum recado aí. Eu só quero, assim, agradecer aqui a oportunidade, né? Dizer que os nossos canais de comunicação, o página da EPET, o meu blog, né? O canal da EPET no Telegram, o nosso canal no YouTube, a gente também tem Facebook, outros canais, né? Importante, assim, que as pessoas que têm consciência da importância da questão da energia para o desenvolvimento nacional, existe correlação entre consumo de energia e crescimento econômico, existe correlação entre consumo de energia per capita e desenvolvimento humano. Então, um curso desse de engenharia da energia é importante conhecer os impactos, né, positivos da produção e consumo de energia para que a gente tenha uma vida mais digna e que essa vida possa ser estendida para uma camada maior, aí, mais brasileiros, e para que as gerações futuras também tenham acesso a esses recursos, que são recursos do país, são recursos nossos que não podem estar sendo assim utilizados um novo ciclo do tipo colonial, né, que está até aquele artigo lá. O Brasil está entrando no ciclo do tipo colonial e esses recursos que não têm uma segunda safra, não tem uma segunda oportunidade, estão sendo levados numa vazão cada vez maior, numa taxa cada vez maior. E isso vai nos cobrar caro se a gente conseguir reverter o mais rápido possível. Obrigado. Ótimo, eu fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, né? Agradeço ao engenheiro João Paulo por ter feito também o contato. Eu assisti a uma palestra em 2001 do Fernando Siqueira, que era da EPET, e do Bautista Vidal. A gente fez uma semana da soberania nacional. Naquela época já se falava, né, que você exporta 1 quilo de satélite, você tem que exportar 100 quilogramas de soja. Ou seja, essa fazendona que tinha no Brasil nos anos 90 está voltando de novo. É um pouco triste que 20 anos depois a gente não esteja voltando ao mesmo patamar, né? E eu fico muito feliz que você tenha aceitado, porque eu me lembro que naquela época mudou muito a minha visão de mundo, né? Ouvi o Fernando Siqueira e o Bautista Vidal falar.
eu tenho certeza que para os nossos alunos aqui também foi o mesmo impacto, né? Você trouxe informações muito importantes. Então, novamente, muito obrigado, viu? E tá confirmado o convite aí, o João Paulo também já está convidado, o Rangel vai vir com a Harley dele aí para a gente dar uma passeada na região, mas estão todos convidados, viu? Obrigado mais uma vez. Prazer. Muito obrigado. Boa noite aí e boa semana a todos.